Folha Educativa na TV hoje de novo com você, com aquele gostinho de quero mais, tantos assuntos interessantes. Hoje nós temos uma grande surpresa. Nós temos uma pessoa aqui que é eclético, tem muitas formações, né? Joga tênis, toca guitarra, violão, é mestre de embarcações, já fez trabalho com vídeos, fotografia, mas o que a gente vai falar hoje dessa pessoa é sobre curso online de inglês. É o professor Herman Júnior. Boa tarde, tudo bem com você? Obrigado pelos elogios. Porque eles já pensaram aqui que íamos falar de outros assuntos, né? Temos muitos assuntos, então o Herman também é aquele gostinho de quero mais que quer voltar aqui. Mas hoje um assunto muito importante, muito pertinente para o nosso momento, para as pessoas que estão vivendo nesse mundo globalizado, né, Herman? Que é essa questão do inglês. Então, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história e, na sequência, falasse sobre essa importância do inglês na vida das pessoas, do cidadão, dos jovens, dos adultos. É isso. Bom, Regina, eu acho que a importância hoje, eu diria para você que é o caminho mais rápido para você se tornar um cidadão do mundo, é falar a língua inglesa, né? Porque hoje no mundo inteiro é a língua que as pessoas usam para interagir. É difícil você viajar, trabalhar e saber a língua de cada país. Então, eu acho que é o caminho mais curto para você se tornar um cidadão do mundo. Ser capaz de interagir, conhecer cultura, business, né? Trabalhar. Hoje em dia muita gente precisa do inglês para trabalho. Algumas empresas já não contratam mais se você não souber inglês, né? É verdade. Às vezes não só por viagens, por motivos de viagens, né? Mas como você mesmo falou, o mundo online hoje ele vem até nós. Muitas reuniões e conferências, videoconferências são feitas online, sem que a pessoa precise ir até o país, né? Sem que ela precise viajar. E precisa do inglês, porque é a língua que é utilizada. Então, existem salas de conferências em empresas que são feitas para esse tipo de encontro. Verdade. É um encontro totalmente virtual. E às vezes as pessoas têm aquela imagem de que talvez não seja tão efetivo quanto físico, mas ele é a mesma coisa. E para as empresas acaba sendo até mais interessante, porque diminui o custo. Né? Você não precisa pagar uma viagem first class para a pessoa viajar e até tais países, hotel, estadia, deslocamento de hotel para aeroporto, né? Então isso hoje em dia é essencial. Pequenas empresas hoje trabalham dessa forma, então todo mundo precisa. Agora, ser cidadão do mundo não só para trabalho, né? Sim. Você poder assistir um vídeo, um documentário, assistir um projeto, um trabalho, viajar, passear, conhecer outras culturas, conversar, saber o que se passa na cabeça de pessoas que vivem em outros países, é uma coisa fascinante, né? E você tudo em inglês. Tudo em inglês. Tudo em inglês, então, é mais fácil, é mais você aproveita mais, né? Sim. Muito mais. Então você vê hoje, por exemplo, se você viajar para cidades grandes no mundo todo, como Paris, que não sejam países onde a língua inglesa é a primeira língua, você vai ter a oportunidade, Madrid, Barcelona, de falar inglês com até o pessoal que vende bijuteria na rua, que vende os camelôs, todos falam inglês. E essa é a necessidade maior, né, de você poder estar dentro de um contexto global, não só num contexto nacional, né? Nós somos cidadãos do Brasil, né? Nós temos todo um amor pela nossa pátria, carinho e respeito, mas o mundo vai além disso, né? As fronteiras vão muito além disso. Hoje em dia, então, com a tecnologia, muito além disso. Com a tecnologia você viaja sem sair do lugar, né? Então, o inglês ele faz essa ponte, né? Ele abre esse caminho, ele encurta esse caminho, para que você possa, né? Acho que a importância é de todos os lados, né? É crucial, né? Educacional, para o trabalho, entretenimento. Para pesquisa, né, Herman? Porque se a gente pesquisa as coisas no âmbito de língua portuguesa,
a gente vai obter itens até na internet, no Google, mas se for na língua inglesa, se eu dominar a língua inglesa, eu vou ter o quê? O dobro, o triplo, o quádruplo de situações para poder eu estar me abastecendo na questão da pesquisa em todas as áreas, né? Com certeza. Mas sabe o que acontece, Herman? Uma coisa muito interessante é que as nossas crianças entram nas escolas, tanto públicas quanto particulares, e elas saem das escolas sem aprender o inglês. Verdade. Então, isso é um fator muito... me incomoda um pouco, eu tenho certeza que incomoda os telespectadores, porque em outros países, e eu já tive a oportunidade de receber crianças, adolescentes de outros países que vêm com a sua língua, por exemplo, o russo ou o mandarim, e com o inglês como se fosse uma língua mãe, né? Eles aprendem mesmo como deveria ser aqui no nosso país, e a gente percebe que aqui eles estudam, mas eles saem do ensino fundamental 2 ou do ensino médio sem precisa de uma escola particular, não é isso? Sim. Por que será que isso acontece, Herman? Bom, é uma soma de fatos aí, né? Diria para você assim que um dos principais é a exposição. Países europeus, por exemplo, você tem uma incidência, um fluxo de pessoas estrangeiros muito grande. No Brasil a gente está mais ali no mapa, mais no cantinho do mapa, né? E existe uma questão econômica também, cultural, nós somos terceiro mundo, então não somos prioridade em termos de turismo, infelizmente, né? E essa falta de exposição é um dos fatores principais, mas assim, eu diria para você que falta também, Regina, um dos maiores problemas que nós temos no nosso país, para mim, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, é a educação. Educação. Né? Nós somos falhos na educação, né? O país investe pouco em educação, a gente vê tanta gente falando de política, eu vou pacificar o país, eu vou fazer, vou acontecer, mas ninguém fala, eu vou resolver a educação do país, como se fosse um terceiro plano. Não está ainda no primeiro plano, né? Não está. O dia que tiver no primeiro plano, nós vamos ter... Eu, como educador, quando eu vejo os políticos prometendo, falando, criticando, se defendendo, a gente ouve muito pouco essa palavra educação, né? Então, é claro que o investimento na educação vai ser determinante. Acho que as universidades deveriam preparar os professores nos cursos de letras para terem um inglês um pouco mais intensivo, com fluência. Já começa lá da preparação do professor mesmo, que vai preparar os alunos, com certeza. Né? E teria que ser como é lá fora. Um professor entrar numa escola, seja ensino fundamental, seja colegial, seja o que for, já falando inglês, conversando com o aluno, explicando, muito recurso audiovisual. Isso não acontece, né? As escolas públicas não têm recurso, né? Até as particulares que teriam condições de ter recursos usam assim a metodologia de uma forma mais precária. Muito básico. Muito básico. Falta mais instrumentos. E a evidência pura do que você falou agora é exatamente isso. A pessoa precisa procurar uma escola particular. Senão ela não consegue ter afluência suficiente para resolver um negócio numa empresa, dar uma palestra, entender uma palestra, interagir. Não consegue. Precisa de fato, né? Eu acho que o dia que a educação mudar, o dia que o Brasil tiver uma visão global um pouco mais abrangente, eu acho que está melhorando. Eu acho que as coisas começaram a melhorar. Sim, nós temos que ampliar, né, os nossos olhares para isso. A internet ajudou bastante também, né? Hoje os jovens eles conseguem aprender sozinho muita coisa. Muita. Já ajudou bastante. Ela encurtou, ela enxugou um pouco o mundo, né? Ela fez com que aquele mundo enorme ficasse um pouco menor agora, né? Você consegue, um jovem mesmo sem condições de fazer um curso de inglês, ele consegue entrar na internet e interagir com alguém de fora. É verdade. Essa moçadinha que joga videogame, eles conversam, e eles aprendem vocabulário, né? Então eles começam a ver que tem um mundo lá fora, né? Para que eles possam interagir. Esse conceito está mudando um pouco, né? Acho que com o tempo isso daí deve... Queira Deus. Não, a gente sempre espera que vai melhorar, né? Não tem essa ideia de que vai piorar, mas tá precário ainda, né? E eu sei que você foi e trabalhou e foi proprietária de escolas particulares, né? Porque se a pública e a particular no ensino normal não funciona, eu mesmo
coloquei meus 3 filhos em escolas particulares, né? Pode ser Cultura Inglesa, Wizard, outras escolas, né? E eu sei que você foi... Conta essa experiência pra gente de escola particular, porque eu sei que se a gente tem um pouquinho mais, a gente consegue dar mais, mas nem todo aluno, nem toda a criança do nosso Brasil tem condições de ter esse tipo de ensino, mas se tem, como que é isso? Bom, Regina, a necessidade da escola particular de inglês, de línguas, né? Hoje em dia ela acaba sendo, na realidade, a saída e a solução. Dificilmente alguém dos seus telespectadores aqui, você não passou ou vai deixar de passar por uma escola de línguas. Se quiser falar o inglês ou entender um pouco, né? É difícil. A não ser que a pessoa não tenha jamais essa necessidade, mas acaba sendo a solução exatamente pelo que a gente falou, da dificuldade, né, da deficiência aí na educação do inglês como língua estrangeira sendo ensinado de uma forma mais efetiva. Então as escolas de línguas acabam se tornando a solução, a salvação. Todos procuram. Uma coisa engraçada, que é legal mencionar, que muita gente adia esse projeto, né? É verdade, fala, eu sou uma. Não sei se eu vou precisar, eu não sei se vai ser útil, eu vou fazer outra coisa, vou investir em outra área. Estou precisando disso agora, Aí né? O chefe fala, você não tem inglês, mas aí você vai perder aquela oportunidade de promoção. Aí eles procuram a gente. Aí vem querendo aprender inglês. Aí que às vezes muita gente, muita escola que promove inglês em uma semana ganha dinheiro, né? Porque o pessoal cai nessas armadilhas. Pois né? Tem esses Todo trabalho sério na área de educação a gente sabe que não é feito assim, ninguém faz milagre, né? Mas é engraçado isso, às vezes eles acabam vindo e querendo resolver a coisa em uma semana, né? Como se fosse uma academia que você em uma semana você está bem. E a academia também não é assim, também né? Não é, né? Leva tempo para ver resultado. É mais ou menos assim, parecido, né? Tudo que tem a ver com o corpo é muito parecido com o que tem a ver com a mente também, né? Existe uma fase de adaptação, o conteúdo é muito grande, o vocabulário é muito grande, então tudo isso vai aos poucos, né? Se tornando parte do dia a dia, a prática, o professor permitir que o aluno participe da aula. Uma sala de aula com muita gente acaba não sendo efetiva porque o aluno ouve, mas ele não fala. E é quando a gente fala, quando a gente pratica, que a gente consolida tudo aquilo. Verdade, né? Então, se não houver, não tem como, mas acaba sendo um mal necessário talvez, né? Não tem Com como certeza. fugir. Pois eu tenho aí uma experiência muito interessante, porque também protelei meu estudo de inglês, né? E vai. Daí um filho fala inglês, outro fala inglês, outro fala, graças a Deus, né? Tive condições disso e fico preocupada com quem não tem essa oportunidade. E eu também que não tive, né? Naquela época o ensino de inglês básico em escola pública, que foi o que eu estudei, não foi suficiente. Na época, estilo de família, né? O homem vai, meu irmão fez inglês. Mesmo assim, agora ele faz de novo inglês, né? Então, eu senti a necessidade de aprender inglês por pesquisas, porque os filhos falam inglês, pela essa ideia de talvez viajar e ir para outros países, porque você vai para Portugal, português, mas se você tiver oportunidade de ir para a Espanha, depois você vai para a França, depois você vai para a Inglaterra ou para alguns outros países, você numa viagem, com o inglês você não tem problema, como você falou. Até na Rússia você vai falar inglês, mas isso é uma questão muito séria, e aí eu senti essa necessidade de fazer inglês, mas a questão maior na minha vida, no caso, foi o tempo, porque para você fazer inglês você tem que ir para a escola. Hoje existe até ingleses gratuitos em algumas ONGs, em alguns lugares, isso eu acho perfeito, mas ir até o lugar, né? Quando você trabalha muito, de manhã, de tarde, de noite, ou tem os horários atribulados, você precisa se dispor, se deslocar, tal. E eu encontrei uma luz no fim do túnel, que é o inglês online. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, nesse inglês online, né? Porque isso foi aquele coraçãozinho que entrou na minha vida para nunca mais sair. Dessa vez eu falo inglês. A gente vai e volta já já. Folha Educativa na TV para você, tá?
Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solução para seus impressos. Folha Educativa na TV, aqui juntinho de você. Hoje estamos entrevistando o Herman Júnior. Ele trabalha na Via English, com a Via English. O que é Via English? Vamos descobrir. A gente terminou o outro bloco falando sobre essa questão do inglês online, né? O como ele é importante, ou por que ele é importante, ou para que ele é importante. Enfim, Herman, a gente podia falar sobre isso, que é o nosso ápice agora, falar sobre esse inglês online, porque assim, interessante que é, você junta uma ferramenta que é fundamental, que a gente explanou todo no primeiro bloco, e você junta com a tecnologia. Então eu queria que você contasse uma historinha, assim, como que você chegou até isso, como que você juntou, qual foi o seu caminho, né? Bom, acho que todo bom projeto ele passa por um caminho longo, né? E nada acontece de um dia para a noite. Então, a gente, da noite para o dia, né? A gente sabe que passa por várias etapas, várias fases para a gente chegar em certos momentos da vida. Mas essa coisa da escola online, ela surgiu assim, do começo da minha carreira. Eu comecei a trabalhar num banco, foi meu primeiro emprego no Banco Itaú, na área de... Eu entrei na área de recursos humanos, passei num teste e fui para a área de tecnologia do banco. Okay. E fiz vários cursos pelo banco, o banco me mandava fazer curso, tal, fazia, adorava. E depois larguei tudo para ir morar fora do Brasil. Quando eu voltei, eu comecei a me dedicar à área de educação e dar aulas e tal. E a tecnologia ficou de lado. E agora, como é que faz, né? A tecnologia se tornou um hobby, né? Sempre em contato com tudo, né? E existe, assim, uma coisa muito interessante. Às vezes a gente não consegue conectar os pontos quando a gente olha para o futuro, mas quando a gente está no presente e olha para trás, a gente começa a encaixar as coisas, né? Então, foi uma coisa, assim, bastante interessante. Eu já tinha tido 2 escolas de línguas, né? Uma delas uma franquia bem conhecida. Qual mesmo? Yazigi. Ok. A Yazigi e a Upgrade. A Upgrade era independente, a Yazigi era uma franquia, né? A franquia mais antiga do país, inclusive. Muito legal, adorava trabalhar com Yazigi. Fui professor de Yazigi, dono de uma escola Yazigi depois, durante a carreira, né? E a Via English surgiu dessa junção da tecnologia, né? A internet hoje, você consegue viajar o mundo, como a gente discutiu anteriormente, né? Então a gente consegue, com o sistema online, eu consigo dar aula aqui para uma pessoa em Singapura, no Japão, nos Estados Unidos, né? E numa mesma turma. Então os alunos estão, por exemplo, 3, 4 alunos em países diferentes, interagindo, conversando, aprendendo a língua. Isso é bem interessante. Você consegue concatenar os horários desses alunos que estão viajando ou que já estão morando ou trabalhando fora com os alunos daqui? Explica isso pra gente. Essa é a parte mais difícil. Fuso horário. Quem inventou o fuso horário? Não sei, não. Eu sei que o relógio foi inventado aí em 1300 e pouco, e as torres, né? A gente estuda na história que eles colocavam, como não tinham de pulso, eles colocavam então nas torres os grandes relógios para as pessoas olharem. Então ele foi inventado pelo homem, né? Em 1300 e pouco depois de Cristo, quer dizer, nós inventamos essa loucura de controlar o tempo e ficou essa confusão até hoje, né? E esse é um dos problemas que a gente tem, mas assim, a gente consegue, sim, até porque aprendemos a lidar com essa situação, né? Por exemplo, um aluno que está hoje aqui, aí ele fala, professor, daqui eu vou passar 3 meses em Xangai. E aí você faz a conta, né? Opa. 11, 10 horas. A aula que ele tinha seria madrugada para ele, lá ele precisa dormir. E às vezes ele não tem condições de fazer nesse horário. Então a gente tem que adaptar turmas diferentes, né? Mas tudo é muito mais fácil no mundo online, Regina, porque você consegue montar turmas, enquadrar, e níveis diferentes, sim, horários diferentes, e a gente vai modelando, né?
mas é um problema que a gente teve que aprender a lidar. Mas assim, é muito interessante. Um exemplo que eu posso te contar, hoje até, de uma aula que eu dei hoje de manhã. O aluno estava ontem em Dubai, ele ficou 2 semanas em Dubai. E eu achei que ele estivesse em Dubai, e hoje eu dei aula para ele, ele estava no Brasil. E amanhã ele volta para Lima, no Peru, que é onde ele mora, né? Nossa. Então não importa onde ele esteja. Ele fez aula em Dubai, ele fez aula no Brasil e vai fazer segunda-feira a aula em Lima já, porque amanhã ele volta para o Peru. Quer dizer, o mundo ficou pequeno, né? Você tem o seu laptop, você entra, você abre. Mas uma coisa que eu acho que é importante deixar claro também, que é uma coisa que eu acredito, sabe, Regina? Existem muitas escolas online já hoje. Mas muita escola onde o aluno entra e estuda sozinho, ele baixa exercícios, ele faz exercícios, o sistema autocorrige. A gente não faz isso, né? Na Via English a gente trabalha de outra forma. É como se fosse uma sala de aula. O professor está com o aluno o tempo inteiro. E o aluno vê o professor e aquela interação do começo ao fim da aula. Que é o que eu acredito enquanto educação. Sim, exatamente. Bastante. A Precisa interferência. ter o contato, né? O olho no olho, sentir a expressão do aluno, como é que tá, se ele está gostando, se ele está aprendendo, a reação. Para você poder ter um foco no resultado, você precisa tá vendo a reação, né? O resultado do teu trabalho. Isso é muito importante. Então a gente trabalha dessa forma. Então muitos alunos às vezes quando vêm se surpreendem. Agora, outra coisa também que é importante falar é que por você estar numa interface online, você pode, por exemplo, eu posso convidar para uma aula uma pessoa de qualquer lugar do mundo para interagir, para contar uma história, para dividir um momento, né? Então a gente faz muito isso. Nas aulas em grupo, a gente traz pessoas de fora do Brasil e elas participam da aula e contam, por exemplo, um rapaz em Ohio que toca a gaita de fole, porque a mãe é escocesa, e ele participou de uma aula com toda a experiência dele, ele é americano, né? E sempre o idioma o tempo todo. E a pessoa, além de aprender o idioma, ainda tem a cultura, né? Sim, amplia a sua cultura, né? Vivencia histórias de outros lugares, é muito interessante. Uma aula que a gente tem, foi uma aula de conversação sobre costumes, o que cada um faz em cada país. Um aluno mostrou uma foto, olha o que eu comi hoje, era um escorpião. Meu Deus, né? Você fala, meu Deus. É difícil, mas assim, é engraçado. Ao mesmo tempo acaba se tornando... você aprende também, você aprende. Eu acho que eu sou o que mais aprendo. Porque o aluno faz 1, 2, 3 vezes por semana, eu estou lá a semana inteira trabalhando, eu aprendo muito. É muito legal, é uma coisa assim, eu faço com prazer. Os professores da Via English fazem com prazer. A gente consegue sentir, ter esse feeling, né? Não só o inglês, mas o espanhol também que a gente ensina. Vocês também têm o espanhol. Trilingue, não é nem bilíngue, é trilingue, é maravilhoso. Exatamente. Que se usa muito hoje em dia o espanhol, né? Eu mesmo que estudo artes, a maioria dos livros que eu gostei, todos eles em espanhol. E fiz 2 anos de espanhol. Falar é um portunhol, tudo errado, mas assim, mas e ler, né? Porque é muito difícil, acho. Tem pessoas que têm muita facilidade com as línguas. O meu filho aprendeu o inglês jogando, né? Um deles. E então acho que é uma facilidade. Hoje ele fala mandarim, está aprendendo alemão, então ele tem uma facilidade. Ele abriu um canal aqui que eu também estou assim quase abrindo um canal, porque depois que você abre um canal, aí você vai longe, né? Mas também ela é interativa, né? Esse tipo de aula. E o professor, por exemplo, o aluno que faz esses cursos online, que podem fazer, ele não tem essa interlocução, né? Essa tutoria do professor tá lá, né? Porque às vezes a gente acha que aprendeu a falar certo a palavra e realmente não é aquela palavra. O número 3 em inglês é um número difícil de falar, assim como o TH do inglês. Eu acho que para nós brasileiros temos uma linguagem fonética toda construída. Tem uma outra diferença, né? Com a garganta, isso faz toda a diferença, não é isso, Harry? Sim, sim. Eu acho assim, você tendo um ambiente onde a imersão é maior no idioma, você vai se aproximar muito mais da pronúncia correta, né? Do TH, do som das vogais, né? Que às vezes a gente quer falar em inglês do jeito que a gente fala português, né? Com a nossa fonética, com a nossa simbologia, e não é outra. Mas assim, é muito legal que nesse meio online a gente passa por essa etapa e a gente vai além ainda, né?
Porque tem o inglês falado na Índia, o inglês falado no Japão. Tem inglês com sotaques. Com sotaques. Diferenciados. E hoje o aluno, ele, assim, que procura a gente, são alunos que viajam muito, são alunos que querem realmente aprender, ter fluência. A gente precisa mostrar isso também, né? Perfeito. Esse aluno que eu mencionei de Dubai, ele participou de um curso de 2 semanas e depois um jogo. Ele me explicou, é como se fosse uma competição. Era ele brasileiro, um australiano, um britânico e um indiano. Nossa, o mundo ficou pequeno mesmo. O inglês, né? Só falavam inglês. Ganharam a competição do curso, que foi em Dubai. E ele mesmo comentou, cada um falava de um jeito, você precisa entender, né? Então você tem que passar. Eu acho que o mínimo que você tem que ter é uma base fonética que as escolas não ensinam hoje, né? Base fonética. Muita gente falando inglês do jeito que quer, né? E na realidade não é. Conhecer a fonética, conhecer o som das vogais e das consoantes. É uma coisa tão simples isso numa escola nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde o país, a língua é a língua mãe, o inglês. Isso é dado para criança. É o básico. Nós temos aqui muitos cursos para as crianças, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. As crianças dizem, eles aprendem rápido. Mas, na verdade, eu sempre falo, até para os meus alunos, que os pequenos aprendem rápido porque eles não têm conta para pagar, não têm comida para fazer, não tem compromisso, a cabeça, os shifts estão assim super prontos para isso. Mas, quando nós crescemos, né, os adultos, os jovens, têm mais atribuições e aí então fica mais. Mas o curso online, ele proporciona essa vivência no mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, para o mundo inteiro, não é isso, Herman? E ele atinge todas as idades. Você tem alunos de todas as idades. Todas as idades. Né? Então, e a pessoa que faz, ela vai aprender, não vai? Sim, com certeza. Porque às vezes fala assim, é um curso que vai fazer, mas não vai aprender nada. Precisa ir até lá para aprender. Eu entendo, eu sou experiência viva disso, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso. Né? Pessoas que nunca acharam, ou que têm mais idades, que acham que não vão conseguir aprender o inglês. Isso a gente tem hoje, né, nós chamamos muito nós usamos uma expressão em inglês, false beginner, que é o iniciante falso. Ele não é iniciante na realidade. Então nós temos essas pessoas que chegam para a gente com um certo nível e tem gente que chega assim, eu não sei, eu nunca gostei, eu nunca fui bem no inglês, sempre tive experiências negativas. Mas precisa do inglês. Precisa. E a nossa obrigação ali é mostrar que isso não existe, né? Isso não existe. Não existe a primeira viagem internacional que você faz e você encontra um mendigo, alguém falando inglês, assim, fluentemente, você fala, meu Deus, por que no meu país eu não posso, né? Então é plenamente possível, seja qual for a idade, seja qual for a necessidade, seja qual for o nível, é totalmente possível falar inglês e com fluência. Não existe. Você tem alunos maiores de 50 anos? Tenho. 60? Tenho. Quer dizer que qualquer faixa etária, né, dominando um pouquinho a parte de informática, que tem que fazer tudo pelo computador, com hora marcada, é mais ou menos esse o processo, sim. Ela pode e aprende o inglês. Sim, com certeza. Você tem um horário marcado, como se fosse uma escola física normal, né? A gente dá facilidades para o aluno repor as aulas, né? Se ele avisar com uma antecedência, ele pode repor, ele não perde. Mas, o que não acontece numa escola comum, né? Não, numa escola comum, vai embora. Se ele não vai, ele perde. Exatamente. Né? E hoje tempo é dinheiro, ou dinheiro é tempo, eu nem sei como é que a gente relaciona isso, né? E uma coisa que você falou também, da questão da idade, eu tenho alguns alunos que têm idade e gostam muito de viajar, né? O pessoal às vezes quando aposenta, agora eu vou conquistar o mundo. Eu também, tô chegando lá. E aí traz experiência, viaja, vai para dentro do México, as florestas, visitar as pirâmides e traz experiência para compartilhar. E todo mundo fica quietinho ouvindo, porque o jovem, ele quer isso, ele quer conhecer, a sede do conhecimento, né? Ele está ali 1 hora só, né? 1, 2, 3 vezes por semana, seja o que for, ele quer aprender. Lógico. Então eu acho que a gente às vezes não tem que tirar esse foco só do professor, né? Dentro de um contexto. Vamos lá, o aluno é capaz de aprender com um amigo, com um colega, com outras pessoas que estão falando, com qualquer um dentro do contexto, não só com o professor. Perfeito. Isso a gente consegue fazer bem feito na aula.
Ai, que delícia. Herman, uma delícia passar a tarde com você hoje. Passar aqui para os nossos telespectadores esse trabalho importantíssimo. O mundo ficou pequeno. Todos nós temos que aprender o inglês. A Folha Educativa na TV está tendo aí já um site, Folha Educativa na TV, jornal online, e vocês não deixem de assistir esse programa, porque todos os programas são imperdíveis, né? Na verdade, o mundo está ficando tão pequeno que daqui a pouco a gente vai ter que ir para Marte mesmo. Eu vou hoje, muito obrigado, Herman, por estar comigo hoje essa tarde. Obrigada a vocês e até uma próxima Folha Educativa na TV. É um gostinho de quero mais para você.